Muitas pessoas têm uma visão errada sobre viver de renda. Acham que é só montar um plano e quando chegar num determinado patrimônio, bastará deixar o dinheiro investido em FIIs e ir usando os dividendos para pagar as contas. Parece automático, parece fácil, mas a realidade é completamente diferente. É justamente por isso que a gente decidiu fazer este vídeo. Um vídeo sem romantizar nada, sem promessas irreais e sem atalhos mágicos. Aqui eu vou te mostrar o que realmente significa construir uma carteira de renda consistente com FIIs e principalmente um plano prático que, se você quiser, você pode aplicar na sua vida e ter uma aposentadoria digna e real. Mas antes de entrar no plano prático, primeiro eu preciso desconstruir algumas ideias que colocaram aí na sua cabeça. Preciso deixar claro para você os principais fatores que você deve considerar e que todo mundo faz errado. Vou fazer isso agora. Porém, eu preciso te dar um recado muito importante antes. 2026 começa no próximo mês. Mas os movimentos que todo investidor de fundos imobiliários esperava acontecer já estão rolando. Somente nesse ano, os FIIs subiram 18%. E em 2026, o movimento tende a continuar com a esperada queda da taxa de juros, a Selic, no Brasil. É exatamente o tipo de cenário em que os FIIs historicamente mais se valorizam. É nessa hora que o capital volta para a Bolsa de Valores, os preços das cotas sobem e quem já está posicionado colhe os melhores resultados. Mas para surfar este ciclo de verdade, não basta sair comprando qualquer fundo que paga dividendo para sua carteira. Você precisa saber montar uma carteira sólida, com ativos de qualidade e entender como anda o momento de cada setor. É exatamente isso que a Finclass te entrega, com duas carteiras recomendadas. Na Finclass você pode montar a melhor carteira para o seu momento de vida. E ainda tem aulas completas sobre estratégias, sobre análise de ações, de fundos imobiliários, renda fixa, investimento no exterior, enfim, diversos assuntos para você ficar fera. Ainda por cima tem tudo o que você precisa para investir com clareza e já colher bons resultados nos primeiros 30 dias. Neste momento estamos com uma promoção especial para novos assinantes, mas é por tempo limitado. Se você quer realmente viver de renda com segurança, essa é a hora. Clique no link na descrição, aproveite enquanto ainda dá tempo. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Primeiro erro que eu preciso te falar que as pessoas cometem é o seguinte: considerar a inflação de forma equivocada. No Brasil, ignorar a inflação não é um detalhe. Desde o Plano Real, o país acumulou mais de 700% de inflação na medição oficial. Na prática, isso quer dizer que algo como R$1, que custava lá no começo do Plano Real, hoje custa mais de R$8. E não para por aí. Ao longo destes 30 anos, em 4 ocasiões, o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, passou de 2 dígitos. 1995, 2002, 2015 e 2021. Ou seja, em mais de 14% dos anos, desde o início do Plano Real, a inflação ultrapassou a marca de 10% ao ano. E mesmo quando isso não aconteceu, a inflação continuou lá, variando, subindo, descendo, afetando tudo: aluguel, plano de saúde, supermercado, escola das crianças, enfim. Se o seu plano de viver de renda não considera a inflação com seriedade, ele já começa errado. Para você ter uma ideia, vamos supor o seguinte cenário: você quer viver com R$5.000 por mês, que dá R$60.000 por ano. Se a sua carteira de FIIs paga em média 8% ao ano, o patrimônio necessário para gerar essa renda seria, atualmente, R$750.000. Vamos ver o que acontece em 2 cenários. No primeiro cenário, você ignora completamente a inflação. Nesse caso, você vive com 60 mil por ano todos os anos e seu patrimônio está lá paradinho em 750 mil. No primeiro ano, deu certo. Maravilha. Mas ao longo do tempo, os preços vão subindo e você continua ganhando a mesma coisa, 60 mil por ano. Depois de 10 anos, a tua renda continua 5 mil por mês. Só que, vamos supor uma inflação média de 4% ao ano, fui generoso, 4% ao ano. Esses mesmos R$5.000 vão equivaler, na prática, pouco mais de R$3.300 em relação ao poder de compra de hoje. Ou seja, mesmo mantendo a mesma renda nominal, você empobreceu em termos reais. Agora vamos para o cenário número 2, onde você considera corretamente a inflação. Aqui o plano é diferente, o jogo é diferente. Você reajusta a sua renda ano após ano.
para ir acompanhando a inflação. E para isso, você precisa de um patrimônio maior a cada ano, sempre ajustado. No primeiro ano, 750 mil resolvem o teu problema. Mas no quinto ano, para manter o mesmo padrão de vida corrigido pela variação do IPCA, a inflação, você precisaria ter cerca de 912 mil reais, um crescimento de mais de 21% no período. No 10º ano, o número chega a mais de 1.100.000 reais, quase 50% de necessidade de crescimento do teu patrimônio. Isso significa que você dificilmente conseguirá viver utilizando 100% da renda gerada pela tua carteira. Agora, tem uma boa notícia. Você consegue planejar uma distribuição de qual percentual da sua renda você pode utilizar e qual percentual da sua renda você deve reverter para novos aportes para manter o teu patrimônio com condições de absorver a inflação. Suponha que você decida usar 70% da renda gerada pela sua carteira de FIIs para suas despesas. E aí você vai reinvestir os outros 30%. Além disso, vamos considerar que os fundos que você escolheu têm uma valorização de 2% ao ano. No primeiro ano, você começa com os mesmos 750, recebe os 60 mil em dividendos. Você consome 42, reinveste 18 mil. Junto com a valorização das cotas, o seu patrimônio já encerra o primeiro ano em 783 mil. Seguindo a mesma linha, em 5 anos, você alcança 930 mil. Ou seja, você conseguiu inclusive um incremento real da renda. A gente estava falando de 920 mil como necessidade, né? Considerando um IPCA de 4% médio, nestes 5 primeiros anos, chegamos com este exemplo prático que eu dei a 930 mil. O sacrifício, será que foi tão grande assim? 30% da renda gerada? Isso vai depender do tamanho do teu patrimônio. Até porque consideramos um crescimento modesto de apenas 2% ao ano dos teus ativos, os teus FIIs. Agora, qual cuidado que você tem que ter? Existem 2 cuidados, que mais uma vez é onde as pessoas erram feio. O primeiro erro é considerar como o melhor fundo aquele que paga o maior dividendo. Ah, olha, esse daqui tá pagando 1,10 por mês. Aquele outro está pagando 0,90 por mês, então é óbvio que esse que está pagando 1,10 é o melhor. Só que o dividend yield alto nem sempre significa qualidade. Às vezes, significa exatamente o contrário. Pode ser que ali tenha algum risco muito mais elevado do que aquele carinha que estava pagando 0,90 e você não o observou, ele está oculto numa primeira análise. Pode ser que simplesmente ele esteja fazendo distribuições de renda pontuais, não recorrentes. Elas não vão se repetir ao longo dos anos. Por exemplo, o fundo vendeu um imóvel, ele teve um lucro. Esse lucro, ele vai ser incorporado às distribuições durante um pequeno período. Depois ele volta a distribuir só o que ele recebe de aluguel. Aí você analisa justamente nessa janela e acha que esse nível de dividendo será para sempre. Não é bem assim. Pode ser que ele esteja devolvendo capital sob a forma de amortização. Aí aqui o problema ainda é maior, porque você está achando que ele está distribuindo dividendo e ele simplesmente está devolvendo dinheiro. O patrimônio do fundo vai diminuindo, porque ele está devolvendo, amortizando o principal e você acreditando que aquilo era dividendo. Você pode estar sendo atraído por um número que não se sustenta no longo prazo. Por isso temos aqui um gráfico das distribuições do XPML11, Fundo de Shopping Center Gestão XP, de 2018 até 2020. Veja como até as maiores distribuições do período, nenhuma delas chegou a alcançar R$1 por cota. Agora, olha este outro fundo no mesmo período. Veja como em dezembro de 20, o fundo chegou a bater uma distribuição de R$1,20 por cota. Se você olhasse simplesmente para esta fotografia de dezembro de 2020 e tivesse que escolher, provavelmente você seria atraído pelo fundo que está pagando um dividendo maior. O problema é que aí você teria escolhido um fundo chamado TORD11, um FII que passou por muitos problemas, e inclusive ele ficou sem pagar dividendos de 2023, lá em fevereiro de 23 até o início de 2025. Todo esse tempo sem pagar nada para os cotistas.
apostas. Mas tem problemas que não são só sobre risco ou qualidade dos ativos. Às vezes você escolhe sim um bom fundo, gestão sólida, carteira bem montada, pagando tudo certinho em dia, mas ainda assim seu patrimônio não cresce com o passar do tempo. Isso acontece por um motivo estrutural. Você olhou só para o pagamento de dividendos e colocou a maior parte da sua carteira em fundos imobiliários de papel. E aqui, uma verdade que muitos ignoram. A maioria dos fundos de papel, ele tem baixíssimo poder de valorização no longo prazo. E não é porque o fundo é ruim, isso é estrutural do produto. Por quê? Porque fundos de papel são basicamente fundos de crédito. Eles compram dívida, eles não compram imóveis físicos. Eles compram dívida imobiliária, os chamados CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários. Ou seja, o fundo de papel, ele compra o título de dívida, o CRI, com data para acabar. Ele vai recebendo juros e as correções destes ativos mês após mês. Mas não existe um ativo que se valoriza ali ao longo do tempo. É diferente de um prédio, de um shopping, de um condomínio logístico bem localizado que se valoriza ao longo do tempo. O fundo de tijolo recebe os aluguéis, continua dono do imóvel e com o passar dos anos, o imóvel pode ser alugado por um valor ainda maior, pode ser modernizado, pode se valorizar simplesmente porque o mercado mudou, aquele bairro cresceu, se valorizou, a demanda por aquele tipo de produto se valorizou e mesmo distribuindo 95% da receita, como a regra exige, o valor do patrimônio cresce com o tempo. E aí, se o mercado é eficiente, a cota, o preço de mercado, sobe junto com este crescimento patrimonial do fundo. Agora, no fundo de papel é diferente. Ele recebe os juros e a correção monetária. Esses fluxos vêm dos contratos de dívida que um dia vão acabar. E quando vencem, o fundo precisa reinvestir em novos CRIs. Mas olha, imagine que você tinha ali uma dívida de 100 e aí você recebeu 10 em juros e correção monetária. O que pede a legislação, a regra dos fundos imobiliários, que estes 10 sejam entregues ao cotista sob a forma de dividendo. Todo ele, no mínimo 95%, ou seja, praticamente tudo. Esta parte da dívida, que é o principal, o 100, volta para o fundo. Quando volta para o fundo, o gestor pode ir lá e comprar outro CRI, só que ele comprou outro CRI por 100. Você imagina ano após ano, 100 entra, 100 sai, 100 entra, 100 sai. O poder de compra deste valor, ele vai sendo corroído ao longo do tempo. Por quê? Ele não cresce. Não é um ativo imobiliário, não é um móvel, não é um shopping center que tem poder de valorização. Se você conseguir comprar a cota bem descontada em algum período, aí você garante alguma valorização ali se o mercado corrigir. Não é natural, é um momento de mercado que te permitiu fazer isso. O mercado bem precificado, ele não daria oportunidade para esta valorização. Você receberia tudo de um fundo de papel através de dividendos. Então, na prática, um fundo de papel, ele não teria ganho patrimonial acumulado, é só fluxo de caixa. E como é uma conta que entra e sai todo mês, qual seria a consequência? A cota tende a ficar estável, podendo até perder valor ao longo do tempo se houverem amortizações, porque não existe ativo sendo valorizado ao longo do tempo naquela carteira. Ou seja, o FII de tijolo, ele pode ter sim crescimento real, mesmo com as distribuições. Já o FII de papel, ele tem um fluxo de caixa mais forte, ele paga um dividendo estruturalmente mais elevado, mas o patrimônio tende a ser estático, né? Já que o seu ativo lastro, que é o CRI, se esgota ao longo do tempo. Se você montar uma carteira com peso demais em fundo de papel, sua renda pode até parecer maior hoje, mas sem reinvestimentos conscientes dos rendimentos que você extrai dessa carteira, a renda vai ser alta hoje, mas cada vez você receberá menos em termos reais, considerando a inflação. É por isso que num plano para viver de renda, este elemento pode ser muito perigoso. Agora que você já entendeu tudo isso, a gente pode avançar para a prática. Como montar um plano para viver de renda com fundos imobiliários? Primeiro passo, trabalhe com projeções conservadoras, sem essa de premissa heróica. Quando alguém planeja viver de renda, o mais comum é montar uma planilha travada, supondo, por exemplo, 8% de dividendo todo ano, com uma inflação controlada. Mas a gente sabe que o Brasil não funciona assim. Desde que o regime de metas de inflação foi criado, lá em 1999, o IPCA ultrapassou o centro da meta em cerca de 77% do tempo.
Ou seja, o que é esperado, que é o atingimento da meta, quase nunca acontece. Por isso, o seu plano precisa ser conservador desde o início. E aí você vai ajustando ano após ano. Não adianta criar o plano e achar que você simplesmente deve esquecê-lo. Ano após ano você deve revisitá-lo, porque se algo mudar, você já está corrigindo com a menor defasagem possível. Como fazer isso na prática? Vamos supor que você tenha os 750 mil investidos em FIIs que rendem 8% ao ano. Você não sabe quanto será a inflação do ano seguinte, mas você pode assumir uma projeção conservadora de 5%. Por que 5% é conservador? Hoje, a nossa meta de inflação é de 3% ao ano. O intervalo de tolerância dá direito a você ter o IPCA abaixo da meta em 1,5% ou acima da meta em 1,5%. Se acontecer isso, o Banco Central tá ok. Então esse IPCA poderia ir até 4,5%. Gente, se você coloca lá na sua planilha um IPCA de 5%, você está sendo conservador. Por que você está sendo conservador? Porque você está considerando uma premissa que extrapola o teto da meta do IPCA. Se você considerasse simplesmente a meta, 3%, aí você já teria uma premissa um pouco mais arrojada. Se você planeja viver com a renda real líquida de 3% ao ano, porque você tem uma carteira que gera 8 e está considerando uma inflação de 5, é porque você vai ficar só com 3% da renda. Então, no primeiro ano, seu patrimônio rendeu 8% dos 750, 60 mil. Você se programa para retirar quanto para viver disso? 22.500. É isso mesmo, 22.500. E deveria reinvestir os 37.500. Você reinvestiu mais do que usou para viver. Você está sendo extremamente conservador. Agora vem o ponto-chave. No ano seguinte, quando você olha para a inflação de fato ocorrida, a inflação foi menor do que os 5%. Agora você terá um aumento real da sua renda. Só que se a inflação for maior, você compensa isso aumentando o percentual de reinvestimento para manter o seu poder de compra do patrimônio que você construiu. Vamos a um exemplo para ficar ainda mais claro. Chega no final do ano, você olha para o IPCA que realmente aconteceu. Vamos supor 6%, foi um ano terrível, 6%, acima do que você previu. O dobro da meta, lembra? A meta era 3%. Qual é a consequência? O seu rendimento real não foi de 3%, foi só de 2%. E você consumiu mais do que deveria para manter o poder de compra. Então, como é que você ajusta a estratégia no ano seguinte? Você mantém projeção conservadora, ou seja, assume os novos 5% para a inflação do ano seguinte, mas agora, sabendo que no ano anterior foi mais duro, você recalibra a retirada. Em vez de considerar 3%, vou tirar só 2%, já que a inflação pode seguir pressionada. Com isso, sua nova retirada, só 16 mil, e você reinveste todo o resto. Se no final do segundo ano a inflação foi mais baixa, 4%, ótimo, você teve ganho real, ficou acima do previsto. No terceiro ano, então, você pode avaliar manter a mesma estratégia conservadora ou ajustar suavemente para cima, já que você tem uma margem acumulada. Você pode retirar um pouco mais para os teus gastos e reinvestir um pouco menos. O ponto principal aqui é que você nunca vai saber qual será a inflação exata que acontecerá daqui a 12 meses, mas você pode e deve assumir uma referência conservadora e corrigir esses excessos ano após ano, com base naquilo que de fato aconteceu. Agora, o próximo passo. Como é que eu monto uma carteira de fundo imobiliário com as escolhas corretas? Isso é importante porque talvez você tenha ouvido o que eu te falei sobre os FIIs e tenha pensado, tudo bem, eu vou montar uma carteira então só com fundo de tijolo. Mas isso também é um erro. Na verdade, é extremamente necessário que você tenha uma boa diversificação, tijolo e papel. E uma forma que eu costumo ensinar aqui no nosso canal é a seguinte: você vai ter 60% de fundo de tijolo e aí a gente vai tentar dividir mais ou menos da seguinte forma: shopping center, logística e escritórios com quase 20%, 17% mais ou menos. E aí você pega uma fatia um pouco menor, quase 10% em renda urbana. Aí você vai pegar 27%, um pouquinho menos que 30%, 27% fundos de papel, focando em ativos de maior qualidade, perfil high grade, melhor
maior risco de crédito, menor risco de inadimplência. 27% nesse tipo de fundo imobiliário. E 10% a gente coloca em fundos multi-estratégia e, a depender do momento de mercado, por exemplo, o atual momento pede isso, em FOFs, também conhecido como fundos de fundos. Multi-estratégia é aquele fundo imobiliário que compra um pouco de tudo. Ele tem fundo de papel, fundo de tijolo, até ação de empresa do setor imobiliário ele pode ter. E o fundo de fundos é aquele fundo imobiliário que compra cota de outros fundos imobiliários. Com essa carteira, eu tenho certeza, você vai conseguir bons resultados no longo prazo. Para você ter uma ideia, a parcela de fundos imobiliários dentro da carteira Finclass segue algo muito próximo desta alocação estrutural que eu te passei. Essa carteira gerou resultado positivo ao longo dos últimos 3 anos, superior a 26%, enquanto a média do IFIX no mesmo período foi 22%. O que talvez seja um problema para você é justamente escolher os melhores fundos imobiliários para cada uma dessas fatias. Assim como também criar uma carteira de investimentos que seja mais do que fundos imobiliários. E se você quer fazer isso, mas não entende como, eu quero te mostrar como a Finclass pode te ajudar. O ideal é que você tenha uma carteira de renda que seja capaz de te entregar uma renda ao mesmo tempo que te entrega o retorno, a manutenção e o crescimento do patrimônio. A forma como fazemos isso aqui na Finclass é uma estrutura que está aí na sua tela agora. Esta é a carteira de renda que disponibilizamos em nossa plataforma. Nela você tem 4 blocos: fundos imobiliários, ações, dívida corporativa e títulos públicos. É com a junção destes elementos que nós conseguimos uma carteira que gera bons dividendos, mas ao mesmo tempo gera crescimento de capital acima da inflação. Só que os nossos assinantes da Finclass recebem tudo isso mastigadinho, prontinho para ser consumido. Nessa carteira eles sabem o quanto investir em cada um dos ativos, o preço máximo que você tem que pagar em cada um deles, onde você encontra esses investimentos e quando você precisa vender. Junto com essa carteira, também acessa os relatórios semanais, as lives semanais comigo, apenas sobre fundos imobiliários, e tem live com os outros analistas também, mais de 70 cursos de investimento com aulas práticas que vão do básico ao avançado para te ensinar tudo o que você precisa de fundos imobiliários e também dos outros tipos de investimento, como renda fixa, ações, tesouro direto, investimento no exterior, criptoativos e por aí vai. A Finclass é o único lugar na internet onde eu tenho 2 cursos para analisar fundos imobiliários, um de fundos de tijolos e outro de fundos imobiliários de papel. Com esses cursos, você sai do zero para aprender a analisar qualquer fundo imobiliário. Seja você iniciante ou alguém que já investe há algum tempo. Os conteúdos da Finclass te ajudam sim a investir melhor e com mais segurança. E o melhor de tudo é que você não precisa assistir tudo para sair começando a montar sua carteira. Mesmo que tenha pouco tempo, você pode abrir a carteira recomendada e já aplicar nos ativos sugeridos. Em menos de 30 minutos, você já estará com uma carteira muito melhor que a carteira de investimentos da maior parte dos brasileiros. Essa é a nossa carteira de renda, que já tem um histórico de 5 anos. É por isso que eu posso te dizer com convicção, ao seguir essa estratégia, você terá uma renda mensal consistente, crescente e proteção do seu patrimônio. Foi o que aconteceu com Claudeni, que assinou a Finclass no início de 2025 e apenas alguns meses depois já estava recebendo quase R$400 em proventos em dividendos. Também é o caso do José, que graças à Finclass recebeu o seu primeiro dividendo, que apesar de pequeno, é o início, sim, de uma grande bola de neve. É o caso também do Igor, que a partir do momento que assinou a Finclass, conseguiu aumentar o valor dos dividendos que recebe todos os meses. E o mesmo pode acontecer com você. A única diferença entre todos esses casos de sucesso que eu te mostrei e você que está assistindo esse vídeo agora, não está em quanto cada um tem para investir ou no tempo de mercado que cada um tem quando começou. A diferença está em uma única escolha. Eles decidiram construir suas carteiras com a ajuda da Finclass. Se você quer garantir que vai montar uma carteira diversificada, equilibrada, rentável e que vai funcionar de verdade, mesmo que você tenha um pouquinho para começar, a Finclass é a solução para você. Tenho certeza que você já entendeu que a Finclass não é só um curso, não é só mais um produto por aí. É sim algo que te dá todo o caminho
sonho que você precisa fazer para que o seu dinheiro trabalhe por você. Todos os meses, centenas de pessoas fazem postagem na nossa comunidade com o termo pingou, falando que os dividendos caíram na conta, alguns até mesmo em dólar. Essas histórias são reais e ainda hoje você pode viver sem isso. Agora eu preciso te perguntar, quanto você acredita que uma solução que pode aumentar drasticamente o teu patrimônio, te ajudar a conquistar uma renda mensal com investimentos, quanto isso vale? 1.000, 2.000, 5.000 reais, 10.000 reais? No mercado, uma solução parecida com a Finclass, com conteúdo de altíssima qualidade, orientação prática, carteiras recomendadas por analistas, não sai por menos de 3.000 reais por ano. Essa casa de análise, por exemplo, ela cobra mais de 5.600 reais por uma carteira de investimentos estruturada. Já essa outra, mais de 3.400 reais. Não muito tempo atrás, nós também cobrávamos essa faixa de preço. Mas esse não vai ser o tipo de preço que você vai encontrar aqui. Isso porque, clicando no link que está na descrição ou escaneando o QR Code que apareceu aí na sua tela, você terá acesso a tudo que eu te mostrei e a tudo que a Finclass tem para te oferecer com um desconto super especial. Acredite em mim, esse preço é o melhor custo-benefício do mercado disparado. Depoimentos como o do Alexandre, que disse que os ganhos dele já pagaram o investimento da plataforma em algumas vezes, ou como o do João, que disse que valeu cada real investido aqui na Finclass, ou ainda do Guilherme Loureiro, que diz que graças ao que ele aprendeu aqui na plataforma e no nosso canal do YouTube, ele chegou ao primeiro milhão. Esses depoimentos mostram que isso é verdade, não é papo de vendedor. Agora só falta você. A próxima notificação de Pingou pode ser a sua na nossa comunidade. Clique no botão, se inscreva na nossa promoção e se prepare para melhorar e muito a forma como você investe antes de 2025 acabar. Eu espero te ver na Finclass quando fizer a sua primeira postagem de Pingou, mostrando para as pessoas e para você mesmo que você é mais um do seleto grupo de pessoas que decidiu fazer do seu dinheiro uma máquina de geração de renda.